Quando chegasse a hora de fazer as contas, não fugiria às suas responsabilidades. O Governo cá estará. Citação da senhora Ministra Alexandra Leitão, que aliás disse isto várias vezes. A última das vezes que disse isto foi já no dia 13 de março deste ano. Não vai há muito tempo e o nosso convidado hoje saberá certamente porque estava na mesma sessão no final do Congresso da ANAFRE. Prudentemente, o Governo até convidou, dizia, foi prudente, convidou as freguesias a registarem no site da DGAL, mês após mês, as despesas que iam fazendo. Ou seja, parecia que se estava a falar a sério. A lei, aliás, é logo de abril de 2020, portanto, nem sequer... E as freguesias foram gastando e foram registando e nunca negaram aquilo que foi preciso dar às pessoas. E sempre com este conforto de que, no fim, citando de novo, o Governo lá estaria. Para ajudar a pagar a conta, naturalmente, é disso que estamos agora a fazer. Acabou a pandemia, pelo menos para já, vamos ver, e vamos então fazer contas, que é aquilo que... Nos registros da DGAL há uns milhões de euros, parece que há volta de 5, mas até aproveitava para perguntar se tem alguma informação sobre esse montante de despesa que foi inserida pelas juntas de freguesia, mês após mês, na expectativa de se ver ressarcida. Esperávamos todos que o problema fosse resolvido no OGE 2022, agora em maio, passado, há poucos meses. Não foi. Depois esperámos que houvesse alguma solução alternativa durante o ano de 2022 para resolver a coisa. Até agora nada que nós saibamos. E, curiosamente, acabou de entrar ontem o Orçamento Geral de Estado de 2023 e, claro, eu pessoalmente fui lá espreitar. Não descobri. Não quer dizer que não esteja escondido lá em algum fundo. Eu não descobri. Palavra dada é palavra honrada. Tem dito muitas vezes o nosso Primeiro-Ministro. É para valer ou não é para valer? E era isto, no fundo, eu queríamos saber se a ANAF tem mais informação do que a Assembleia da República nesta matéria. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um gosto também estar nesta comissão, o seu convite, que agradeço. Cumprimentar também todas as senhoras deputadas, senhores deputados. Cumprimento também, permitam-me isso, especial para o Dr. Barbosa de Melo, com quem trabalhei pelo menos 2 mandatos na Câmara de Coimbra, sempre com cordialidade, que é comum quem está nas lides autárquicas. Começo por agradecer o convite, uma vez mais, e dizer que a temática que aqui nos junta hoje e que se discute tem a ver com as despesas efetuadas pelas freguesias durante o período de crise sanitária que se iniciou em março de 2020, que nos prejudicou bastante e que ainda hoje apresenta algumas sequelas na população, como é evidente. Também foi por demais evidente que as primeiras entidades a responder de uma forma rápida, eficaz e eficiente foram as freguesias. Isto, perdoem-me também um pouco esta falta de humildade, vamos lá, mas foram porquê? Porque nós atuamos na hora, é mais fácil para nós atuarmos para a Câmara Municipal até do que a própria Segurança Social. Lembro perfeitamente que durante os primeiros 15 dias de março de 2020 que não existia distribuição, não houve distribuição de nem máscaras, nem gel, nem batas, nem toucas, nem nada através da Segurança Social. Fomos nós que conseguimos, com os nossos recursos, e é certo que prescindimos de muitas outras iniciativas para poder ajudar naquilo que era mais importante, e fizemos, como disse, usando essa proximidade efetiva, conhecendo e reconhecendo quem necessitava de apoio. E lembro-me, por exemplo, que as entidades de apoio social, e eu tinha muitas na minha freguesia, assim como toda a gente, como os meus colegas têm, também nas deles, que não estavam preparadas para aquela situação. Aliás, ninguém estava preparado. Não havia sequer uma máscara para utilizar. E só a título de informação mais detalhada, dizer-vos que quando comprámos as primeiras máscaras, elas custaram-nos 80 cêntimos cada um. Hoje compram-se 1 cêntimo ou 2, não é isso? Custaram 80 cêntimos cada uma. E nós tínhamos que comprar centenas, se não milhares de máscaras para dar aos nossos cidadãos e às entidades.
Mas não foi só isso que fizemos, porque o país fechou-se, as pessoas não saíam de casa, idosos não tinham alimentos, não tinham quem lhes fosse à farmácia, não tinham outros apoios que as freguesias prestaram naquele momento. E prestaram-no sem que na altura nós tivéssemos reivindicado algo ao Governo ou a alguém. Não, na altura não fizemos isso, mas fizemos sentir que as despesas que estávamos a ter extraordinárias mais tarde tivemos sentir, teriam que, de algum modo, sermos também ajudados nessa matéria. Relevo aqui um papel importante que tiveram na altura e têm hoje em dia as Comissões Sociais de Freguesia, que atuam com várias entidades, abrangando também a Segurança Social, as câmaras municipais, e daqui uma palavra também para a ajuda e a ligação que houve entre os municípios e as freguesias, e continua a haver, não só neste caso como nos outros, que de algum modo também ajudaram a minimizar aquilo que foi o nosso envolvimento. Acho que foi uma luta muito difícil, mas que as freguesias e os seus autarcas desempenharam com grande envolvimento, com grande espírito de sacrifício, etc., dos seus autarcas e dos funcionários. Claro que no início, como falou o Dr. Barbosa de Melo, não havia nenhum compromisso, se bem que mais tarde, passados uns meses, quando nós recebemos um ofício circular da DGAL, e é a partir daí que nós, isto já é datado de 30 de julho, com a lei número 4/2020, de 6 de abril, onde nós deveríamos reportar à DGAL, até o dia 15 de cada mês, todas as despesas que efetuássemos no âmbito do combate à crise sanitária que nos assolava. E foi isso que fizemos, até os dias de hoje, se bem que, pronto, esperemos que, como disse há pouco o Dr. Roosevelt, a crise sanitária tenha terminado, com alguns resquícios poucos. Queria só dizer que efetivamente, no Congresso de 13 de março, essa data está marcada para mim porque é o dia dos meus anos, e foi também o dia da minha eleição, portanto nunca me esquecerei das palavras da Sra. Ministra a dizer que o Governo estaria cá para resolver essa situação. E nós sempre fomos esperando. Entretanto, houve mudança de Governo e até hoje, portanto, não nos foi dito rigorosamente nada em termos do pagamento. Como disse bem, esperávamos que no Orçamento de Estado para 2023 pudesse haver algo que contemplasse esse pagamento, que é certo que nós não conseguimos verificar nada no Orçamento de Estado para 2023, e sobre o montante, e termino, sobre o montante, dizer que nós não temos a informação correta de se o valor são 5.000, se o valor são mais. E vou explicar porque é que falei nos 5.000. Pronto, posso explicar na segunda parte. Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigada. Nesta primeira intervenção, entramos agora no período em que cada grupo parlamentar vai fazer a sua intervenção, 3 minutos, e depois no final vai explicar isso tudo. Então, eu dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar o Presidente da ANAF, o nosso estimado Jorge Veloso, e em nome do Grupo Parlamentar, saudando assim, saudamos obviamente todos os Presidentes de Junta que a ANAF representa por esse país fora. A primeira palavra de saudação é também uma palavra de reconhecimento do trabalho que a ANAF tem feito em termos da valorização das freguesias. E essa valorização e esse fortalecimento e esse trabalho de equipa ficou, de facto, também ele próprio bem refletido nos últimos orçamentos de Estado. Portanto, essa valorização financeira das freguesias e das suas competências traduziu-se, como disse e bem aqui há algum tempo atrás, em audição, que foi o melhor orçamento sempre para as freguesias, o orçamento de 2022, com 276,9 milhões, mais 40 milhões do que no ano anterior, e este orçamento para 2023 continua nessa tradição e nessa evolução, com 293,2 milhões, portanto sobe mais 16,3 em relação ao ano anterior, e portanto nestes últimos 2 anos então mais de 56,2
milhões de euros, se compararmos com o ano 2020. E, portanto, são, a meu ver, aqui o reconhecimento do trabalho e da força coletiva que a ANAF tem e do respeito, obviamente, que o Governo e o PS têm pelo trabalho autárquico, pelo trabalho de proximidade das freguesias. A segunda nota é uma nota de reconhecimento, não só do grupo parlamentar, mas público e popular, do trabalho que fizeram no âmbito do Covid, porque foi um trabalho que ele próprio ficou bem evidenciado na área social, em particular no apoio aos idosos, no transporte também desses mesmos idosos, na componente farmacêutica, na componente alimentar, na educação, com até fotocópias dos trabalhos de casa para os alunos, e portanto e uma ligação nestes apoios também muito importante que fizeram com as instituições sociais e até com os bombeiros, ou seja, esse trabalho foi acompanhado, julgo eu, por todos os portugueses e por isso esse reconhecimento público e deste grupo parlamentar não podia deixar de ser feito. Em relação à questão especificamente do Covid, de facto aquilo que assistimos foi aqui, digamos, com uma dupla dimensão. Houve municípios que, portanto, cerca de 48, que atribuíram eles próprios por via de protocolo verbas para pagamento deste tipo de despesas, portanto não julgo que é cerca de 6 milhões, e houve depois um enquadramento que foi feito por via de 2 despachos para o Fundo Social de Emergência da União Europeia, para o âmbito das despesas Covid, e esse fundo, e é aí que eu também acho que é um dos problemas, esse fundo traz como beneficiários, apesar do seu preâmbulo falar em autarquias locais, traz como beneficiários os municípios. E depois é feito um novo despacho, em julho de 2021, onde os beneficiários também passam a ser as CIMs. Portanto, o enquadramento existente foi, de facto, para essas duas entidades. Portanto, e a pergunta que eu coloco, e as questões que gostaria também de ver aqui clarificadas, vão no sentido de tentar perceber se alguma vez foi discutida a questão da inserção das freguesias como beneficiários no âmbito deste Fundo Social, se houve contactos da ANAF, não só com a tutela, mas com o Ministério das Finanças, para clarificar estas questões. Termino de seguida, Sra. Presidente, com a sua tolerância, e se alguma vez, no âmbito deste reporte da DGAL, porque de facto quando a DGAL vos pede para reportar, o reporte traz uma justa expectativa, eu reporto, eu identifico uma relação de despesa, logo espero o reembolso. E, portanto, há aqui uma expectativa óbvia por parte das freguesias. A questão que eu pergunto é se nesse reporte e se nessa interação alguma vez foram colocadas questões sobre a tipologia das despesas, se eram enquadráveis no Covid ou não, olhando para o regulamento de facto coloca as tipologias muito só na área medicamentosa ou na área da proteção individual, ou se houve algum problema de identificação nessa tipologia de possíveis problemas em termos de auditoria futura, ou seja, de documentação e de titularidade, se essas respostas ou essas questões vos foram colocadas. Da nossa parte, dizer que continuaremos a acompanhar esta matéria e a lutar para que haja uma solução justa para a mesma, que é isso que pretendemos, aliás, julgo que estaremos todos unidos nesse propósito no âmbito desta audição. Da senhora deputada, e dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, que será o deputado Firmino Marcos. Muito bem, dê a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo a Sra. Presidente, o Sr. Presidente da ANAF também e os colegas deputados e deputadas. O que hoje nos convoca para esta audição é, sem dúvida, uma preocupação de repor justiça a uma atuação exemplar das juntas ou uniões de freguesia que responderam, com outras instituições, na hora, às enormíssimas dificuldades com que a população se confrontou na crise do Covid. Relembro aqui do Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, numa audiência parlamentar durante o Orçamento de Estado de 2022, a afirmação que parte das despesas das autarquias com o Covid-19 não estava certificada. Para haver dívida tem que haver contrato. Para haver dívida tem que haver compromisso, disse, deixando a ideia no ar, contudo, que o Governo estaria atento e aberto para chegar a uma solução justa sobre as mesmas. Estas despesas foram mensalmente reportadas pelas juntas de freguesia ADJAL, cumprindo a Lei 4B de 2020, através da qual é determinado que as freguesias reportam as despesas destinadas à promoção de apoios sociais aos munícipes afetados, totalizando as referidas cerca de 5 milhões de euros, valor que faz toda a diferença para as autarquias sem recursos financeiros. Ora, e na oportunidade, a questão que aqui deixo neste capítulo para responder é: qual é a diferença do Governo que vai entre a ideia e a coisa real? Sabemos a resposta, mas tenho que colocar a questão. Resumindo, já pagaram?
Já foram as juntas ou uniões de freguesia ressarcidas pelo Governo de todos os gastos relacionados com a Covid-19 durante todo o período de pandemia, conforme a letra da lei e a prometida solução justa? É bom recordar os seus governantes desta e de outras áreas que deveriam conhecer de facto o trabalho de proximidade com as populações locais a nível das autarquias, o estar sempre disponível, respondendo ou procurando respostas para os que mais necessitam por parte da maioria esmagadora dos autarcas, de modo particular das juntas de freguesia, pois é esta a sua marca distintiva. Falámos e falou o Sr. Presidente da ANAF das comissões sociais de freguesia e, a propósito, não se escudam os autarcas no facto de não haver contrato quanto aos objetivos do programa Rede Social criado pela Resolução do Conselho de Ministros 197/97 e regulamentado pelo Decreto-Lei 115 de 2006, para lançar e reforçar os fundamentos que promovem a articulação e congregação de esforços entre os agentes sociais ativos, com vista a dois grandes objetivos fundamentais, lançando-se no dia-a-dia no combate à pobreza e à exclusão social e na promoção, de facto, do desenvolvimento social. Ora, estando aí, através do PRR para Portugal, cerca de 14 mil milhões em subvenções, podendo ainda aceder-se a montantes mais ou menos equivalentes de empréstimos para combater a atual crise, será justo que, tal como manifestaram em documento apropriado no último Congresso, e citamos, a ANAF tem de ser forte e intervir ativamente para que as freguesias sejam elegíveis a fundos e programas europeus, pois devem as freguesias ser ouvidas e tidas em conta por serem estruturas mais próximas da população e que melhor sabem quais são as necessidades de cada território. Para concluir, Sra. Presidente, já foi pelo Governo proposta alguma iniciativa à ANAF? A questão que coloco ao Sr. Presidente Jorge Veloso é que, quanto a contratos e a vendedores de sonhos, estamos falados. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Presidente, boa tarde. Uma vez mais, cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias. Nós estamos aqui hoje porque no dia 21 de julho, o Chega endereçou uma pergunta por escrito ao gabinete da Sra. Ministra da Coesão Territorial acerca do pagamento das dívidas Covid. Antes de irmos à resposta, já falámos aqui, não sei se são 5 milhões, 6 milhões, não. Sem saber, garanto que são muito mais. No município onde eu sou vereador, conheço juntas de freguesia com dívidas que ascendem 1 milhão de euros. Por isso, como acredito, e acredito porque enalteço o trabalho que todas as juntas de freguesia fizeram a nível nacional, mas como acredito que não foi apenas em Loures que as juntas de freguesia fizeram uma intervenção na área Covid, não acredito que sejam 5 milhões, mas sim muito mais. Depois falamos da questão do Sr. Secretário de Estado, a determinada altura, ter dito que não tinham contratos e que era necessário o contrato para verificar todos os pagamentos. Todos nós sabemos que, entretanto, tinha sido um decreto presidencial que prescindia dos contratos, inclusive do registro no base.gov nas dívidas relacionadas com o Covid. E começa aqui a confusão. E podíamos continuar com as confusões por aqui fora, porque vamos ver o que é, o que é que não é, o que é que são dívidas, se são só as máscaras, se é só o álcool gel ou se era o hipoclorito, que nos vendiam na televisão que era aquilo que ia matar o bicho nas ruas, e andaram as juntas de freguesia, porque na altura todos desconhecíamos, e as juntas de freguesia a fazer o serviço para limpar a imagem que o Governo tinha de inoperância total na altura, e andávamos a comprar hipoclorito pelas câmaras municipais, a 5 euros a embalagem, e a pedir às juntas de freguesia para ir à sede de conselho buscar aquilo. Gastava-se mais de gasóleo para ir buscar o hipoclorito do que ir buscá-lo a uma grande superfície qualquer. E fomos vendendo o sonho às juntas de freguesia de que tudo isto seria pago. A de Galo aceitou o registro, os orçamentos das juntas de freguesia foram penalizadas, o que significa que, em última instância, a população é penalizada pela falta de verba das freguesias para fazer face às suas despesas. E chegamos ao dia de hoje e a ANAF, até hoje, não tomou nenhuma posição pública de confronto ao Governo sobre esta situação. E nós temos a senhora, agora deputada Alexandra Leitão, que diz o Governo cá estará,
Mas temos, entretanto, no dia 22 de 8 de 2022, ou seja, um mês e um dia após termos feito a pergunta à Sra. Ministra da Coesão Territorial, a resposta que dá origem a esta reunião onde estamos, que diz, pelo que concerne às despesas reclamadas no âmbito de despesas Covid pelas freguesias, não temos aferida qualquer verba. Não temos aferida qualquer verba. A resposta é do Governo. Uma vez que não assumimos qualquer compromisso, pelo que não existem valores a ressarcir às freguesias no âmbito de despesas Covid. Fica confuso perceber o que é que estamos a falar. Podemos vir evocar a questão da tipologia, podemos tentar perceber se este fundo social que agora se fala vai ser a resolução ou não. Falamos da situação da comparticipação das autarquias, mas as autarquias têm comparticipado, primeiro, não têm a responsabilidade, e depois têm comparticipado, e os casos que eu conheço, em 15%. E o resto do dinheiro? A associação, a ANAF, no meu entendimento, já deveria ter tornado pública a sua posição acerca deste facto. É preciso o Parlamento chamar e perceber, para terminar, Sr. Presidente, para perceber o que é que a ANAF pretende fazer com o assunto, ou a ANAF vai continuar calada sem defender os seus associados com receio daquilo que será a decisão do Governo. Para já é só. Nem o Bloco de Esquerda, nem o... Está carregado. Está. Nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP. Nós temos, Sr. Presidente, nós temos 4 minutos e 10 do PS, 3 minutos e 40 do PSD, 4 minutos e 10, 4... Tem 12 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei, já não me lembro. Bem, agradeço as questões colocadas. É efetivamente verdade que no orçamento de 2023 não existe nada que nos diga que as despesas Covid vão ser ressarcidas às freguesias, não existe neste momento nada. É certo que o orçamento está de contemplar as freguesias com um crescimento que nós consideramos aceitável. Não é mais do que o reconhecimento pelo trabalho que fizemos, não pelo Covid, mas também pelo trabalho que continuamos a desenvolver. E queria aqui alertar o seguinte: nas despesas que enviámos que reportámos à ADGAL, pelo menos tive, vamos lá, a resposta àquilo que solicitámos, quais eram. Solicitámos o que estava enquadrado para podermos apresentar. E desde máscaras de gel, de toucas, de equipamentos de proteção individual e ainda para desinfecção. Havia uma situação existente na altura e que nós ainda hoje falamos, que foi a questão da aquisição de alimentos para muita família. E não temos dúvida nenhuma de que, a partir de março de 2020, as famílias que eram apoiadas cresceram substancialmente, se calhar para o dobro daquilo que nós tivemos que apoiar, todos nós tivemos que apoiar. E a questão dos alimentos foi uma das situações que nós tínhamos dúvida e que não eram considerados elegíveis no âmbito das despesas Covid. Daí haver, com certeza, muita freguesia, como a minha, por exemplo, que presta esse serviço, ainda hoje o presta e prestará sempre, pelo menos até lá estar, tudo aquilo que reportou em termos de alimentação, que continua a reportar, não é considerado elegível. Mas eu tenho aqui uma situação que tenho que falar nela, que é o seguinte: este ofício circular é enviado ao mesmo tempo para os municípios e para as freguesias. A partir do momento em que tanto municípios como freguesias reportam à ADGAL, porque a questão era única, reportam à ADGAL as despesas, a partir do momento em que os municípios são ressarcidos, seja por um fundo europeu, seja por outra via qualquer, eu acho que
houve aqui uma falha grave, porque não enquadrou as freguesias, também são autarquias locais. Nós continuamos, não é passivamente, e o Sr. Deputado chega a afirmar aqui que a ANAF não tomou nenhuma posição pública, mas eu tenho que lhe dizer que não é verdade o que diz, porque à saída da reunião do Sr. Presidente da República, com o Sr. Presidente da República, foi por demais evidente, tanto na televisão como na comunicação social, a posição da ANAF sobre o não pagamento de despesas Covid. Porque em todas as reuniões que nós fizemos, tanto com grupos parlamentares, com partidos políticos, incluindo o Chega, incluindo o PSD, PS, incluindo todos os partidos, nós apresentámos esta posição de querermos ser ressarcidos das despesas Covid. E não houve nenhum partido, nem nenhum grupo parlamentar que estivesse do lado contrário. Bem, efetivamente, tivemos sempre a posição favorável às nossas reivindicações. Claro que isto transmite confusão. Se a Sra. Ministra Alexandra Leitão afirmava que as despesas iriam ser pagas, o Governo iria assumir, depois agora acontece que houve outras afirmações em sentido contrário, isto cria confusão, aí concordo consigo, cria confusão, e principalmente cria muita confusão no meio dos autarcas de freguesia que ficam sem saber para que lado é que de que lado é que estão e de que lado se são ressarcidos ou não. Mas há uma questão que é muito verdade. Eu continuo a crer que o Governo saberá reconhecer, ressarcindo as freguesias dos valores que são devidos, por aquilo que as freguesias demonstraram no bem-estar e qualidade de vida das populações. É certo que nós também não tivemos ainda, da parte do Governo, nenhuma proposta, nenhuma iniciativa para, além do que foi falado no Orçamento de Estado de 2022, falámos nisso na Assembleia da República, aliás estavam presentes vários deputados que estão aqui, senhores deputadas também, e nós falámos nessa hipótese de ainda haver possibilidades no Orçamento de Estado de 2022 ser incorporado o pagamento das despesas Covid. Não o foi, mas desde essa altura até agora, também não passou assim tanto tempo, estamos a falar de julho, agora estamos em outubro, com férias pelo meio, eu espero que ainda haja possibilidades neste Orçamento de Estado, ou com uma outra iniciativa qualquer, de se chegar a uma conclusão e nós termos resolvida esta questão, que nos parece muito, para as freguesias, revela-se muito importante. O montante que atingem estas despesas, vamos lá, eu vou explicar porque é que falei em 5, eu falei 3 a 5 milhões, e porque na altura isto foi transmitido, mas não foi oficial, não foi oficial. Mas também já era estes 5 milhões porque haveria despesas que não eram consideradas elegíveis. O montante seria mais elevado, mas havia muitas despesas e com alimentos penso que se fez também uma despesa muito avultada, e essa despesa com alimentos iria ser portanto, retirada por não ser elegível. Daí se ter falado nos 5 milhões de euros, não sabendo se o apuramento geral irá contemplar mais ou menos. Parece-me que nunca contemplará menos, mas sim, talvez mais que os 5 milhões. Agradeço as palavras do Firmino, Marques, permita-me, trata assim, um antigo colega de freguesia também, que, sim, continua a afirmar e bem que a resposta na hora fomos nós que a demos, porque entendemos que isso é verdade. As comissões sociais de freguesia, eu já falei nisso na Assembleia da República, no debate sobre o Orçamento de Estado de 2022, e as comissões sociais de freguesia tiveram uma ação tremendamente importante neste caso. Porque as comissões sociais de freguesia integram várias estruturas, a Segurança Social, a Câmara Municipal, todas as IPSS de apoio social, e que conseguem no terreno, na tal rede,
rede que se cria, na tal rede social, pelo menos no território da freguesia, e também interligado com a Câmara, claro, consegue aquela ação na hora, aquela ação de se conseguir saber quem é que no momento está com dificuldades, e nós, felizmente, isso honra seja feita, nós conseguimos, através das comissões sociais de freguesia, fazer um papel muito importante no combate a que cada vez mais as famílias desfavorecidas consigam ter algo para passar melhor, E nós, as comissões de freguesia e as freguesias em si, tiveram um papel muito importante no sentido de não deixar ficar ninguém para trás. Fosse qual fosse, nós tivemos gente a chorar, como perderam os 2 empregos, os filhos precisavam de estudar, mas essas situações são situações do dia-a-dia. Agora, 2 anos, eu continuo a dizer que acho demasiado tempo. 2 anos, mais de 2 anos à espera de se resolver uma situação que eu penso que se pode resolver facilmente, acho que é demais. E nós podíamos e devíamos contar com o Governo para isso. E ainda contamos com o Governo para isso. Ainda contamos. Eu sei que a seguir a mim virá o Sr. Secretário de Estado, com certeza poderá aqui dizer algo mais que eu não tenho conhecimento. Porque as respostas que nos dão não têm sido respostas de modo a que nós deixemos de acreditar que possamos ser ressarcidos e que vamos ser ressarcidos. Portanto, a ANAF continuará esta luta de ver realizado portanto, o pagamento das despesas a que efetivamente tem direito. A posição pública, como disse o Sr. Deputado Chega, foi tomada à frente de televisões, nos jornais. Eu não tenho aqui nenhum recorte, não costumo trazer esses recortes, mas poderei enviar-lhe para ter essa noção. Eu acho que ficava por aqui, não sei se depois respondi a tudo, penso que sim. Acho que sim, Sr. Presidente. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, a todos os senhores deputados também um agradecimento, e dentro de 15 minutos, aproximadamente, teremos então o Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel. Até já. Obrigada, Sr. Presidente, foi um gosto. Muito obrigado.